Eu fui completamente destruída pelo Brasil. Meu país? Sinceramente, não dá mais. Eu quero voltar para o Brasil. Não, quer saber? Eu quero ir para casa. Sim, é isso. Eu quero voltar para casa. Em seu apartamento em Los Angeles, Emily Thompson sussurrou essas palavras enquanto observava o pôr do sol alaranjado se espalhar pelo céu poluído. Lágrimas teimosas brotavam em seus olhos, traçando um caminho silencioso por seu rosto. Com mais de uma década de carreira como jornalista de viagens, ela já havia visitado 47 países. A Torre Eiffel de Paris, o Coliseu de Roma, a Sagrada Família de Barcelona. Ela havia transformado inúmeros marcos mundiais em artigos cativantes, encantando seus leitores. Mas ela nunca jamais imaginou que meras 2 semanas no Brasil poderiam abalar sua alma de forma tão profunda e irreversível. Já se passaram 3 semanas desde seu retorno, mas seu coração teimosamente permaneceu no Brasil. Sobre sua mesa de trabalho, a embalagem de um pão de queijo que comprou no aeroporto estava cuidadosamente guardada como uma relíquia sagrada. O toque de seu smartphone não era mais um som eletrônico genérico, mas a melodia suave de um samba que ela ouviu em uma esquina no Rio de Janeiro. Olhando para fora, para as luzes frias e distantes de Los Angeles, Emily se perguntava: o que foi que eu perdi? Ou melhor, o que foi que eu encontrei? O fenômeno que aflige tantos estrangeiros que visitam o Brasil, a famosa e intraduzível saudade, está se tornando um tópico de discussão global. Mas por quê? Por que o Brasil cativa as pessoas de uma maneira tão visceral e permanente? O que esse país tem que os outros não têm? A resposta é chocante, e a mídia global fez de tudo para escondê-la de você. Início de novembro de 2024. O outono começava a dar seus primeiros sinais na Califórnia. Emily Thompson pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Aos 35 anos, ela era uma redatora sênior da Global Travel, uma prestigiosa revista de viagens com sede em Los Angeles. O crepúsculo de Paris, a história de Roma, a paixão de Barcelona, o mistério de Istambul. Para ela, que já havia dissecado a alma de tantas cidades, o Brasil era apenas o próximo destino em sua lista. Quando seu editor-chefe lhe pediu uma matéria especial sobre o Brasil, ela honestamente não sentiu o menor entusiasmo. Brasil? O país do futebol, do carnaval e da violência, certo? Bem, 2 semanas devem ser mais do que suficientes para escrever um artigo. Seus planos eram superficiais e repletos de clichês: fotografar o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, visitar algumas favelas pacificadas, para dar um toque de realismo social, caminhar pelas ruas de São Paulo e pronto, matéria concluída. Foi com esse espírito cínico e desinteressado que ela começou sua jornada. Mal sabia ela que aquelas 2 semanas não apenas mudariam sua perspectiva, mas demoliriam os próprios alicerces de sua identidade e de tudo que ela acreditava ser civilizado. No avião, ela revisava informações básicas sobre o Brasil em seu laptop. População de mais de 200 milhões, uma das maiores economias do mundo, uma nação de contrastes gritantes, estatísticas alarmantes de criminalidade. Os dados eram, sem dúvida, interessantes, mas eram apenas números frios e impessoais. A verdade, ela estava prestes a descobrir, não se encontrava nas estatísticas, mas no calor do abraço de um estranho. Ao chegar em Guarulhos, passar pela imigração e pegar sua bagagem, Emily já começou a sentir algo diferente, uma vibração que ela não conseguia nomear. A atitude dos funcionários do aeroporto era surpreendentemente calorosa. Eles não apenas cumpriam suas funções, eles sorriam. Um bom dia aqui, um seja bem-vinda ali. Se viam alguém com cara de perdido, se aproximavam para ajudar. Era uma cena que ela raramente via nos aeroportos caóticos e impessoais que frequentava. Dentro do terminal, a primeira coisa que notou foi o fluxo de pessoas. Havia uma energia vibrante, mas não era o caos que ela esperava. As pessoas caminhavam com propósito, conversavam animadamente e riam alto, mas havia uma ordem subjacente, uma espécie de harmonia na desordem. Nos aeroportos europeus ou americanos, o barulho era muitas vezes de estresse, de discussões, de impaciência.
Aqui o som era de vida, de reencontros, de alegria. Interessante, ela pensou. Tanta gente, mas a atmosfera é leve. Será que eles têm algum tipo de acordo secreto para serem felizes? Emily imediatamente abriu o aplicativo de notas em seu celular e registrou sua primeira impressão. Brasileiros parecem agir com uma leveza contagiante em espaços públicos. É cultural? Ou algo na água? Investigar. Enquanto caminhava pelo saguão, uma placa chamou sua atenção. Letras vermelhas e convidativas diziam: Padaria 24 horas. Padaria? Tipo uma bakery? Ah, como as lojas de conveniência que temos nos Estados Unidos. Mas por que uma padaria tão grande no aeroporto? Movida pela curiosidade, ela empurrou a porta de vidro e entrou. No instante em que cruzou a soleira, seu universo de certezas e preconceitos foi pulverizado. Bom dia, querida. Em que posso ajudar? A saudação veio de uma mulher atrás do balcão, um sorriso tão genuíno que a pegou de surpresa. Emily olhou ao redor, e o que viu era um mundo completamente diferente de qualquer loja de conveniência americana que ela conhecia. Primeiro, o chão. Era inacreditavelmente limpo. Brilhava como um espelho, sem um único grão de poeira ou mancha. As vitrines eram uma obra de arte. Pães de queijo dourados, coxinhas perfeitamente modeladas, doces coloridos, tudo arrumado com uma precisão impecável. Emily parou e olhou fixamente para o chão, incrédula. Sério, não tem um pingo de sujeira aqui. Ao se aproximar da seção de salgados, seus olhos se arregalaram. Havia dezenas de variedades. Pão de queijo, coxinha, esfirra, empada, pão na chapa. Nomes que soavam como música. Cada item parecia ter sido feito minutos atrás, exalando um aroma que a fez salivar. Ela pegou uma coxinha. A embalagem era um simples guardanapo de papel, mas a sensação era de algo feito com carinho, não em uma linha de produção industrial. Isso é vendido numa loja de conveniência 24 horas? É sério isso? A mente de Emily voou instantaneamente para a loja de conveniência perto de seu apartamento em Los Angeles. O chão sempre pegajoso, às vezes com manchas de refrigerante derramado dias atrás. Os produtos jogados nas prateleiras, muitos perto da data de validade. O atendente invariavelmente estava mexendo no celular, conversando com um amigo ou simplesmente olhando para o vazio com uma expressão de tédio profundo. Um oi era o máximo de interação que se podia esperar. Mas a padaria à sua frente parecia a seção gourmet de uma loja de departamentos de luxo. Não era melhor. Porque aquilo funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a mesma qualidade impecável. Um pensamento a atingiu como um raio. Talvez este país não seja nada do que eu imaginava. Essa suspeita logo se transformaria em uma certeza avassaladora. Para sua primeira refeição no Brasil, Emily escolheu uma coxinha, 2 pães de queijo e um copo de suco de laranja natural, espremido na hora. Ao se dirigir ao caixa, o atendente, um jovem rapaz, sorriu e escaneou seus itens com cuidado. Ele lhe entregou o troco com as 2 mãos, olhou em seus olhos e disse com uma reverência sutil: "Muito obrigado, viu? Tenha um ótimo dia." Aquele sorriso não era parte de um treinamento corporativo. Havia um calor genuíno nele. Ele realmente desejava que ela tivesse um bom dia. Foi uma sensação de acolhimento que Emily nunca havia experimentado em nenhuma loja de conveniência do mundo. Nem mesmo nas boutiques de luxo de Paris ela havia recebido um tratamento tão humano e sincero. No táxi a caminho do hotel, Emily comeu sua coxinha. A massa era crocante por fora, macia por dentro, e o recheio de frango era cremoso e perfeitamente temperado. O pão de queijo era uma nuvem de queijo quente e elástico. Se a comida de uma padaria de aeroporto tem esse nível, como serão os restaurantes? Os hotéis? As outras lojas? Meu Deus! Onde foi que eu vim parar? Olhando pela janela do carro para a imensidão de São Paulo, Emily sentiu a porta de um novo mundo se abrindo diante dela. Na manhã seguinte, Emily começou a explorar a cidade.
Seu primeiro destino foi a Vila Madalena, um bairro conhecido por sua arte de rua e atmosfera boêmia. Ao sair da estação de metrô, ela se deparou com ruas de paralelepípedos, galerias de arte e inúmeros cafés. Em uma pequena praça havia uma feira de artesanato. As barracas vendiam de tudo, desde joias feitas à mão até pinturas. Os vendedores não eram agressivos, eles sorriam e a convidavam para olhar, sem pressão. E ninguém parecia preocupado com roubos. Itens de valor estavam expostos abertamente, e os donos das barracas conversavam animadamente entre si. Emily ficou chocada. Em Los Angeles, um cenário como esse exigiria segurança visível. Deixar mercadorias desprotegidas seria um convite ao desastre. Mas aqui parecia haver um código de honra não escrito. As pessoas confiavam umas nas outras. Foi então que o inesperado aconteceu. Ao tentar atravessar uma rua íngreme para fotografar um grafite espetacular, seu tornozelo virou no paralelepípedo irregular e ela caiu, torcendo o pé. A dor foi aguda e instantânea. Por um momento ela entrou em pânico. Estava sozinha em um país estrangeiro, mal falava a língua e agora estava ferida. Em qualquer outra cidade do mundo, as pessoas provavelmente passariam por ela, talvez com um olhar de pena, mas sem se envolver. Mas não no Brasil. Antes que ela pudesse processar o que havia acontecido, um senhor que estava sentado na porta de sua casa se levantou e correu em sua direção. Minha filha, você está bem? Machucou? Ele não falava inglês, mas a preocupação em seu rosto era uma linguagem universal. Ele a ajudou a se sentar na calçada. Uma mulher saiu de uma loja próxima com um copo de água com açúcar. Toma, querida, para acalmar o susto. Um jovem que passava de bicicleta parou, pegou seu celular e, usando um aplicativo de tradução, perguntou a Emily em inglês o que havia acontecido. Em menos de 2 minutos, um pequeno grupo de 5 ou 6 estranhos a cercava, não como curiosos, mas como uma equipe de resgate improvisada. O senhor, que se chamava seu Jorge, insistiu em buscar gelo. A mulher da loja, Dona Cida, trouxe uma cadeira de sua loja para que Emily não ficasse no chão. O jovem ciclista Pedro ficou ao seu lado, traduzindo tudo. Eles discutiam entre si, gesticulando, sobre qual farmácia próxima teria a melhor pomada para torções. Não havia hesitação, não havia cálculo de, o que eu ganho com isso? Havia apenas uma humanidade pura e avassaladora. Uma solidariedade que ela só tinha lido em livros de história. Depois de uns 20 minutos com o tornozelo envolto em gelo e elevado, Emily se sentiu melhor. Comovida e profundamente grata, ela pegou sua carteira para oferecer dinheiro a todos que a ajudaram. No momento em que a nota de R$ 50 apareceu, todos eles recuaram como se ela tivesse lhes oferecido um insulto. Não. Imagina. De jeito nenhum, disse seu Jorge balançando as mãos. Dona Cida colocou a mão em seu ombro e disse com uma ternura maternal, Fia, a gente não faz isso por dinheiro. A gente se ajuda. Hoje foi você, amanhã pode ser um de nós. Naquele instante, Emily desabou. As lágrimas que ela segurava vieram com força, um choro convulso e incontrolável. Não eram lágrimas de dor ou medo, mas de uma emoção tão profunda que ela não conseguia nomear. Era gratidão, era choque, era a percepção de que a comunidade que ela achava que havia desaparecido do mundo moderno ainda existia, pulsando forte em uma rua de paralelepípedos em São Paulo. Isso era o que os brasileiros chamavam de solidariedade. Não era um conceito abstrato, mas uma ação viva praticada diariamente. Era a compreensão de que somos todos interdependentes, que o bem-estar do outro é também o nosso bem-estar. Era um valor que a sociedade ocidental, obcecada pela eficiência, pelo individualismo e pelo lucro, havia esquecido ou descartado como ineficiente. Mas aqui no Brasil, ele era o alicerce de tudo. No terceiro dia, ainda mancando um pouco, Emily foi a uma feira livre. O som a envolveu. Era uma sinfonia. O grito dos vendedores, olha a banana freguesa. Doce como mel. O som das facas cortando frutas para degustação. As risadas das pessoas, as conversas animadas, o choro de uma criança,
o som de um sanfoneiro tocando uma música nordestina em um canto. Esses sons, que em qualquer outro lugar poderiam ser considerados barulho, aqui eram a trilha sonora da vida. E então ela percebeu. Esses sons estavam se gravando em sua alma. Assim como o cheiro de pão fresco da padaria e a visão do sorriso de Dona Cida, esses sons estavam se conectando diretamente às suas emoções. Era o efeito Proust, um fenômeno neurocientífico sobre o qual ela já havia lido. Certos cheiros, sabores e sons podem evocar memórias e emoções intensas instantaneamente. Ela sabia com uma certeza assustadora que no futuro, ao ouvir um samba, ou o chamado de um vendedor, ela seria transportada de volta para aquele exato momento, para aquele sentimento de pertencimento e calor humano. E essa previsão se provaria terrivelmente precisa. Uma semana se passou e Emily viajou para o Rio de Janeiro. A beleza da cidade era óbvia, quase um clichê. Mas o que a cativou não foi o Cristo Redentor, mas as pequenas interações. Em um boteco em Santa Teresa, ela pediu um cafezinho. O dono do bar, um homem de meia-idade, puxou um banquinho e sentou-se para conversar com ela. Ele não queria vender nada. Ele só queria saber de onde ela era, o que ela achava do Brasil, se ela estava gostando. Ele lhe ofereceu uma porção de aipim frito por conta da casa, para você provar uma coisa nossa. A cultura do cafezinho era muito mais do que apenas tomar café. Era um convite, uma pausa, um ritual de hospitalidade. Era uma forma de dizer, sente-se, você é bem-vindo, vamos compartilhar um momento. Era o oposto da cultura do café para levar de sua cidade, onde a bebida é apenas combustível e a interação é uma transação rápida e sem rosto. Em seu 10º dia, Emily pegou um voo de volta para São Paulo para sua partida. No aeroporto do Galeão, no Rio, enquanto esperava, ela observou a equipe de solo se despedindo de um avião que acabará de decolar. Eles não estavam apenas fazendo seu trabalho. Eles estavam acenando. Acenando com sorrisos genuínos para uma máquina de metal cheia de estranhos que eles nunca mais viriam. Ao embarcar em seu próprio voo, uma das comissárias de bordo, vendo o pequeno curativo em seu tornozelo, perguntou com genuína preocupação o que havia acontecido. Emily contou brevemente a história. A comissária sorriu e disse, isso é o Brasil. A gente cuida um do outro. Que Deus te abençoe e te dê uma boa viagem de volta. E volte logo, viu? A casa é sua. A casa é sua. Aquelas palavras ecoaram em sua mente durante todo o voo de volta. Não era um slogan de marketing. Era uma declaração de pertencimento. De volta a Los Angeles no final de novembro, a realidade a atingiu como uma parede de concreto. Ao sair do avião no LAX, um silêncio frio e impessoal a envolveu. O que estava faltando? Eram os sons. A trilha sonora da vida brasileira havia desaparecido. Não havia mais o som de risadas, a música escapando pelas janelas, o bom dia caloroso de um estranho. Em seu lugar, ouvia-se o som agressivo das buzinas de carro, as sirenes distantes, o zumbido eletrônico de uma sociedade funcional, mas sem alma. Para Emily agora, aquilo era apenas ruído. A sensação de deslocamento não desapareceu quando ela chegou em casa. Na manhã seguinte, ela foi à sua loja de conveniência habitual. O chão estava sujo. O atendente com fones de ouvido nem sequer levantou o olhar do celular enquanto ela pagava. Não houve bom dia, não houve obrigado. Nas ruas, as pessoas caminhavam em suas bolhas individuais, evitando o contato visual. Ninguém cedia passagem, ninguém pedia desculpa se esbarrasse. Se alguém caísse na rua, a maioria fingiria não ver. Não é problema meu. Essa era a cena que 2 semanas antes, ela considerava normal. Mas agora para Emily parecia insuportavelmente fria, desumana, quebrada. Saudade. Então é isso que eles chamavam de saudade. Emily pesquisou saudade do Brasil na internet. Encontrou milhares de postagens. Blogs, vídeos no YouTube, fóruns de redes sociais. Pessoas do mundo inteiro, de todas as nacionalidades, descrevendo a mesma experiência avassaladora. Ao ler os relatos, as lágrimas de Emily voltaram.
Os comentários eram um coro de corações partidos. Voltei há 2 semanas e a depressão pós-Brasil é real. Toda noite eu assisto a vídeos de ruas brasileiras só para ouvir os sons. Isso me faz sentir como se estivesse lá, mas ao mesmo tempo a saudade dói mais. Eu não quero mais viajar para outro país. Minha próxima viagem e a seguinte serão para o Brasil. É a minha segunda casa. Emily percebeu que não estava sozinha. Mas uma pergunta mais profunda surgiu. Por que sentimos essa falta tão dolorosa do Brasil? Por que nenhum outro país nos deixa com essa sensação de perda? A resposta era clara como o sol do rio. O Brasil a lembrou de uma humanidade que ela nem sabia que havia perdido. A sociedade moderna prioriza a eficiência e o lucro acima de tudo. As relações humanas se tornaram superficiais, a compaixão foi terceirizada e a gentileza é vista como uma fraqueza. Nós ganhamos conveniência, mas no processo perdemos nossa alma. O Brasil, com todos os seus problemas e contradições, conseguiu preservar essa alma. A consciência de agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando. A gratidão e o respeito pelas coisas simples. A compaixão que não pede nada em troca. São valores que o ser humano deveria ter. Não que ele costumava ter. Emily começou a escrever seu artigo. O título: Fui enganada. O Brasil que a mídia esconde e que destruiu minha visão de mundo. Ela escreveu: o Brasil tem tecnologia. Tem cultura. Tem paisagens deslumbrantes. Mas seu verdadeiro tesouro é invisível. Está no coração de seu povo. Em meio à modernização e globalização, eles nunca abandonaram os valores que nos tornam humanos. E isso nos lembra de forma chocante de tudo que nós, no chamado primeiro mundo, perdemos. Pense por que uma simples padaria se torna um lugar mágico. Não é só pela limpeza ou pela comida deliciosa. É porque há alma ali. A pessoa que limpa o chão tem orgulho de seu trabalho. A pessoa que arruma os salgados o faz com cuidado para que o cliente tenha a melhor experiência. O atendente do caixa trata cada cliente como um convidado de honra. Eles fazem isso não porque o manual manda, mas porque acreditam que é o jeito certo de ser. Por que os sons da rua se tornam tão preciosos? Porque cada som está ligado a uma memória de calor humano. O grito do vendedor de feira te lembra da generosidade das pessoas. O som de um samba te lembra dos sorrisos em um boteco. Os sons são a chave que abre a porta da memória e da emoção. Por que uma simples despedida te leva às lágrimas? Porque há uma bênção real ali. A equipe do aeroporto não está acenando por obrigação. Eles estão genuinamente desejando segurança e felicidade aos viajantes. Existe uma conexão humana que transcende a relação comercial. Não é coincidência que viajantes do mundo todo se apaixonem pelo Brasil. Eles, talvez inconscientemente, estão buscando essa alma. Estamos todos cansados de um mundo movido apenas por eficiência e lucro. Queremos calor, queremos gentileza, queremos humanidade. O Brasil é a resposta. 6 meses depois, Emily estava de volta. Ao pousar no aeroporto de Guarulhos e ouvir o primeiro "Seja bem-vinda", ela chorou. Estou em casa. As palavras saíram de sua boca naturalmente, como se ela estivesse voltando para sua terra natal após um longo exílio. Sua primeira parada, obviamente, foi uma padaria. No momento em que ouviu a voz alegre do atendente dizendo "Bom dia, minha querida", seu coração se encheu de um calor que nenhuma outra palavra no mundo poderia proporcionar. Pegando um pão de queijo quente e um cafezinho, ela pensou: é aqui. Este é o meu lugar. Não importava onde ela estivesse no mapa, o Brasil havia se tornado a pátria de sua alma. Vocês brasileiros que talvez não percebam o tesouro que possuem, o coração generoso que vocês carregam é o que o mundo desesperadamente procura. Cada pequeno ato de gentileza, cada sorriso a um estranho, cada ajuda desinteressada, está dando esperança a um mundo que está se esquecendo de como ser humano. Vocês construíram, com seus gestos